Senhor Jesus. Vamos ler todos juntos? E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vamos orar, ler esse versículo. E digo isto a vós outros. Uma maravilhosa redenção. E essa maravilhosa redenção, ó Senhor Jesus, está escrito por meio da epístola de Paulo aos Romanos. Senhor Jesus. Então, ó Senhor Jesus, e quando Paulo fala dessa maravilhosa redenção, ele mostra para nós que o Evangelho de Deus, ele é completo. E o Evangelho de Deus, ele é completo através de quem? Através do próprio Deus. Né? Quando nós lemos Romanos, capítulo 1, do versículo 4, podemos ler aí, Romanos 1, de 1 a 4, por favor. Vamos lá? Paulo, servo, chamado. Amém. Amém. Então, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, essa salvação de Deus, ela já aconteceu. Nós somos incluídos nessa redenção. Outrora, eu, por exemplo, quando eu estava fazendo a minha última leitura nessa tarde, o Senhor me alcançou por volta dos anos 81 para 82. Tem ali o Paulo, né, Paulo? Que a gente teve um início lá no passado. Então eu venho daquele tempo lá, né? Daquele momento lá, daquela época de transição, de um regime de governo para outro governo. E ali o Senhor me alcançou. Eu me lembro que eu morava numa república de estudantes no bairro Floresta. Eu era muito jovem, recém-chegado aqui, e morava nessa república de estudantes, lá na rua Sabará, número 26, era a República da Dona Maria. E aí, irmãos, naquela época lá direta já, onde estava havendo aquele processo de transição, vários colegas ali, vão lá para a Praça do Papa e tal, e eu fui também com a turma, né? Nós fomos para lá, e ali foi a última vez que eu fiquei preso no pecado no mundo. A partir dali o Senhor me incluiu nessa grande salvação. Eu fui incluído através do sangue. Alguém falou do Senhor Jesus para mim, eu recebi o Senhor Jesus. E ali foi o último momento também que eu participei com a turma. Dali para frente, mesmo na República, o Senhor me separou ali. Então, irmãos, essa maravilhosa redenção, ela tem esse começo, né? O começo é com o Senhor Jesus, que Ele nos incluiu na sua morte e na sua ressurreição. Senhor Jesus. E diante disso, o Senhor tem um plano na nossa vida, né? Nós não conseguimos entender o que vem desenvolvendo por trás dessa redenção. Nossa mente, ela não consegue de maneira alguma captar, ela é limitada para entender aquilo que o Senhor tem para nós por meio desse chamamento e do seu trabalhar em nós. De lá para cá, o Senhor está trabalhando em mim, está trabalhando no Custódio, no Hugo, no Alexandre, no Tia Elias. O Senhor está a cada dia trabalhando em nós, para que quando chegar aquele momento
onde o que nós não conseguimos ver hoje, devido à nossa limitação, estamos caminhando aí para a reta final, o Senhor vai nos mostrar o que tem para nós lá na frente. Por isso nós podemos ler 1 Coríntios 2:9. 1 Coríntios 2:9. Pode ler, quem achou, por favor. Então aqui Paulo, ele nos ajuda, né? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então hoje, nós não conseguimos ver, nós somos limitados no nosso entendimento. Às vezes colocamos até a ciência à frente dessa palavra. Essa é a nossa condição. Nós não sabemos o que está acontecendo. O certo é que Deus, como Espírito, Ele entrou para dentro do nosso espírito. E está acontecendo algo que nós não conseguimos ver nem entender. Mas esse Deus que entrou para dentro de nós, Ele está trabalhando a cada dia em nós, está transformando o nosso ser, mudando a nossa vida da alma, por meio dessa vida de Deus, para tornarmos cristãos maduros. Quem que é o maior exemplo disso? É o próprio Paulo, né? Paulo, quem foi Paulo? Quem foi eu? Mas vamos colocar Paulo, que é vamos dizer, aquele que é o nosso irmão, que está um pouco à frente de nós. Então Paulo foi esse irmão que era religioso, conheceu o Senhor, teve uma experiência viva com o Senhor, e a partir daquele momento ele descreve para nós essas maravilhas que os nossos olhos não conseguem ver, entender. Nós lemos, mas há uma limitação, que nós estamos muito presos ainda nas coisas aqui dessa terra, presos na circunstância, nas coisas que vemos aí no nosso dia a dia. Ó Senhor Jesus! Então, o mesmo Paulo, ele roga, né? Ó Senhor Jesus, para a nossa transformação. Vamos ler Romanos, capítulo 12, versículo 1. 12:1. Rogo-vos, amém? Pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Aleluia. Então, à medida que o Senhor nos alcançou, Ele precisa do nosso corpo também, né? Quando nós, às vezes fomos salvos, nós caímos numa espiritualidade, entre aspas, de que não, nós precisamos só de servir ao Senhor no nosso espírito. No nosso espírito Ele já entrou, Ele está no nosso espírito. Mas agora Ele precisa de quê? De que nós cooperemos com Ele, oferecendo o nosso corpo a Ele como sacrifício vivo. Como é que é oferecer esse corpo como sacrifício vivo? Outrora, eu oferecia o meu corpo ao pecado. Eu creio que é a experiência de todos, né? Nós oferecíamos o nosso corpo ao pecado, como instrumento pro pecado. Sábado, são agora 20 horas, né? Aonde estávamos nessa hora, se não estivéssemos servindo ao Senhor? Nós estávamos servindo aí, né? Nos embalos do sábado à noite, oferecendo o nosso corpo ao pecado, irmãos. Mas agora o nosso corpo é oferecido ao Senhor. O Senhor nos alcançou, ó Senhor Jesus. Então hoje o nosso corpo é oferecido ao Senhor como sacrifício vivo de justiça. Por quê? Porque nós fomos justificados pelo Senhor. Então Paulo, ele faz um rogo, né? Para que apresentemos o nosso corpo vivo, ó Senhor Jesus. Rogar, irmão, é como se ele estivesse implorando para nós, né?
Ó Senhor Jesus, porque ele viveu essa experiência. Então hoje ele fala para nós, irmãos da igreja em Belo Horizonte, irmãos que pertencem ao corpo de Cristo em toda a terra, eu rogo a vocês, ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo a esse Deus. Então, irmãos, nós precisamos de oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Ó Senhor Jesus, que é o mesmo que rogar, né? Ele fazia um rogo, né? Que era pedir. Ó Senhor Jesus, com insistência, e ao mesmo tempo ele suplica para que isso aconteça, né? Ó Senhor Jesus. Porque se o nosso corpo, ele é escravo de quem eu sirvo, não é isso? É ou não é isso, irmãos? Se o meu corpo outrora ele era escravo de quem? Dos meus desejos, das minhas concupiscências? Eu era escravo dele, do pecado. Hoje o nosso corpo ele é de quem? Ele é escravo de Deus. Nós precisamos de oferecer o nosso corpo a Deus. Vamos aí para Romanos 6, versículo 12 e 13. Capítulo 6 de Romanos, versículo 12 e 13, por favor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais suas paixões, nem ofereçais cada um dos... Então está claro para nós que hoje, nossa posição foi tirada de lá de fora. Nós precisamos de oferecer só ao Senhor o nosso corpo. Servir ao Senhor com o nosso corpo. Ó Senhor Jesus. Porque nós estamos servindo a Ele, né? É o Senhor Jesus. Servimos ao Deus vivo, que veio, se sacrificou por nós, entregou a sua vida por nós. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para Romanos capítulo 12, versículo 1. Não, vamos para o versículo 2, tá, irmãos? 1 a gente leu, vamos para o 2 aí. Romanos 12, 2, por favor. Pode ler aí. Então aqui há um outro pedido para nós, uma solicitação. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus, Ele é dinâmico, Ele é completo, certo? Então, através da sua salvação dinâmica em Cristo, Ele quer alcançar as três partes do nosso ser: corpo, alma e espírito. O nosso corpo não é problema, né? Naquele dia, como vencedores, o Senhor vai nos tomar vivo. Agora, a questão maior hoje está na nossa alma. E nós sabemos que a parte líder da nossa alma da nossa psique, a mente, né? Que é onde nós desenvolvemos os nossos raciocínios, pensamentos, e é onde nós ficamos aprisionados por isso. Mas, em meio a tanta situação adversa que nós temos vivido, em meio a esse corpo de humilhação, mas há para nós uma válvula de escape, né? Uma alternativa, que é renovar a nossa mente. E renovar a nossa mente, como é que eu renovo a nossa mente? Como é que nós renovamos a nossa mente? Hoje existem aí no mundo da psicologia, né, a chamada, como é que chama o negócio? Poder da mente, aquelas coisas que faz, né? Treinar a mente, a autoajuda, é isso aí, Wagner, autoajuda. Existe a chamada autoajuda, que está aí para você tentar se libertar das coisas que te prendem na mente. Então a cadeia da psicologia, da ciência, ela usa hoje a chamada autoajuda. Nós temos uma autoajuda que já está dentro de nós, que é invocar o nome do Senhor Jesus.
quando nós invocamos o nome do Senhor Jesus, nossa mente ela se renova. Nós saímos de concordar com estes séculos, né? E vamos ter uma mente renovada. Com a mente renovada, nós vamos submeter a quem? Ao Senhor. Submetendo ao Senhor, nós vamos ser um com os irmãos, nós vamos ter comunhão com os irmãos e vamos crescer na vida de Deus. Então, irmãos, a nossa mente, nós precisamos de cooperar com o Senhor. Teve um irmão um dia que ele falou, você não ora o Senhor para você se libertar da sua mente, que isso aí é você que tem que fazer. Eu custei a entender essa colocação do irmão, mas depois eu pude ver que o irmão tem uma certa razão. Nossa indisposição, nós precisamos de transformar nossa indisposição em disposição. Como que nós fazemos isso? Irmãos, isso é uma coisa interessante. De manhã, eu tenho a minha esposa ali que ela gosta muito de ligar na rádio Vida para Todos, certo? Então lá em casa é muito louvor, Vida para Todo. E minha primeira coisa que eu faço é invocar o nome do Senhor. Estou falando sem os irmãos, para os irmãos não ganhar como chavão, cada um tem sua experiência, mas a minha experiência é invocar o nome do Senhor. Eu já levanto, abro os olhos e começo a invocar o Senhor. Senhor Jesus. Aí eu me lembro que o Ezra uma vez, ele deu uma palavra que nós precisamos de praticar aeróbica santa. Se está muito apressado, você na pressa mesmo, levanta os braços e vai invocando o nome do Senhor. Então, irmãos, nossa mente ela passa a ficar renovada. E com a mente renovada, nós, aos poucos, vamos nos libertando dos nossos pensamentos, das coisas que nos prendem no dia a dia. E assim, nós estamos cooperando com Deus, ó Senhor, para que Ele alcance todo o nosso ser. E para alcançar todo o nosso ser, temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é essa. É invocar o nome do Senhor, entrar em contato com a palavra e é viver na comunhão com os irmãos. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. E à medida que nós ganhamos essa realidade, que isso demora um pouco, né, irmãos? Não é assim de maneira tão clara, de maneira tão rápida, demora um pouquinho. A partir de que nós pelo menos deixemos o Senhor trabalhar em nós e vamos cooperando com Ele, nós vamos chegar naquilo que Paulo nos ajuda também lá em Colossenses 3, de 2 a 1. Vamos ver lá o que está escrito? 3, de 1 a 2, né? Colossenses 3, de 1 a 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Isso não é hoje, né? Não é você chegar em casa mas é aos poucos. É um processo, mas já está acontecendo. Agora, se eu coopero com o Senhor, está mais fácil de acontecer. Mas se eu sou relapso, se eu não tenho esse compromisso em buscar o Senhor, irmãos, não vai acontecer assim de maneira rápida, né? A rapidez nós fazemos ela e o Senhor vai falando, bom, esse meu servo, ele quer que isso aconteça. E ele vai nos ajudando também a crescer nessa vida de Deus. Aleluia. Senhor Jesus. Então esse é o ponto, né? E outra coisa também que nós precisamos de ter cuidado é em relação a essa cooperação com o Senhor, para não sermos aqueles que ficam mornos no espírito. A coisa pior que tem é um cristão ser achado morno no espírito. Quando ele se encontra nessa condição, ele cai naquele estágio lá de Apocalipse. Vamos ler Apocalipse 3, do 15 ao 16. Quem achou pode ir lendo, por favor. 3:15 a 16, irmãos.
Ó Senhor Jesus, então aqui nós fomos ajudados nessa semana que mostra os irmãos que reuniam naquela igreja em Laodiceia, né, que chegaram a ficar nessa condição. Ó Senhor Jesus, aqui é uma posição que ele não está morno. Ó Senhor Jesus. Então, essa, irmãos, é uma condição deplorável e que nós precisamos nunca aceitar estar nessa posição. Senhor Jesus. E a condição para não ficarmos nisso é exatamente desfrutar de Cristo, usar o nosso espírito, para não ficarmos morno, né? Porque o frio você sabe, quando você conversa com um cristão que está frio, é muito fácil, né? Você vai discernindo as palavras, ele está frio. Agora aquela posição de estar morno, aquela água morna, né? Ou seja, não serve, o Senhor vai vomitar da boca. Então, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós cooperamos com esse Deus, exercitemos o nosso espírito e não cair nessa condição. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E o ponto que eu achei forte também nessa palavra é a questão também dos nossos dons, né? Que nós precisamos de exercitar o nosso dom. E esse dom, ele já foi dado para nós. Todos nós aqui recebemos dons. Você recebeu o seu dom, né, Xandão? E não é um só, né? Eu acho que eu recebi um dom sozinho, sabe, irmão? Um dom pequeno. Mas eu procuro exercitar esse dom. Pregar o Evangelho. Invocar o nome do Senhor. Eu entro no meu serviço, às vezes os guardas, eles chegam assim para mim. Jorjão, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Porque invocar o nome do Senhor me salva e leva as pessoas também a sair da esfera de Satanás. Então, eu tenho uma colega que ela trabalha lá no apoio, ela é esposa de um pastor que é um dos irmãos que coopera com a Batista da Lagoinha aqui no núcleo do São Benedito. Tá? Ela cuida do serviço de apoio, uma preciosa irmã. E ela também se diz pastora, né? A gente respeita, né? São irmãos, nós respeitamos. E sempre quando eu chego, que eu cumprimentava ela falava assim, bem mansa, a paz do Senhor, que Deus nos abençoa, nos dê uma boa tarde. Eu falava amém, mas em seguida eu invocava o nome do Senhor. Aí eu passei a chegar invocando mais, né? Aí um dia eu peguei na mão dessa irmã e falei, irmã, ó Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e nos dê uma boa tarde. E a partir daí ela viu outras pessoas a me cumprimentar, e as pessoas falavam, como é que é, Jorjão? Ó Senhor Jesus. Ela aprendeu a invocar o nome do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje essa irmã, quando eu chego, a primeira coisa que ela fala é, ó Senhor Jesus, abençoa-nos nessa tarde todo o nosso ambiente de trabalho. Então, irmãos, esse é um dos dons que nós precisamos também de aplicar no nosso dia a dia. Invocar o nome do Senhor Jesus. Vamos falar um pouquinho dos dons aí, Romanos 12, de 5 a 8, por favor. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Ó Senhor Jesus. Então Paulo aqui, ele nos ajuda na palavra, mostrando que todos nós recebemos esse dom mediante a graça. Ó Senhor Jesus. E o dom, ele é liberado proporcionalmente com a graça que recebemos. E essa graça que recebemos, ela vem também mediante a fé, não é isso? Mediante a fé. Essa fé, quem que é essa fé? Quem que é essa fé, Antônio? A própria pessoa do Senhor Jesus, né, Wagner? A fé é uma pessoa viva, que é o Senhor Jesus.
Então essa fé, que é o Senhor Jesus, ela entrou para dentro de nós. Agora essa fé, ela já cresceu rápido, irmãos, para nós chegarmos a ser um grande homem, um gigante espiritual? Não. Essa fé, ela já entrou dentro de nós. Essa fé, ela vai desenvolvendo à medida que nós exercitamos o nosso dom. Há um exemplo aí de quê? Do grão de mostarda, né? Da fé como um grão de mostarda. Ou seja, os discípulos, vão ler lá Lucas, né? Está em Lucas, qual que é, irmãos? Lucas 17, né? 17:4. Senhor Jesus. (17:6). Pode ler, pode. Então, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, é só ordenar para aquela moreira, né? E os discípulos, eles pediram que o Senhor aumentasse a fé, né? Mas o Senhor Jesus, Ele mostrou que a fé sendo pequena, certo? Se eles utilizassem dessa fé pequena, era só dar uma ordem para aquela moreira, né? E essa moreira, ela ia se deslocar para o mar. Então, irmãos, na verdade, o que o Senhor mostrou? O que Ele ajudou ali como homem, os discípulos? Vocês estão querendo uma fé grande, mas use também a pequena fé. Vocês utilizando essa fé mesmo como grão de mostarda, ela vai crescer, ela vai desenvolver, ela vai se tornar grande. Então nós precisamos de ter esse mesmo coração. Mesmo essa fé pequena, nós precisamos de trabalhar, desenvolver o nosso dom. Ó Senhor Jesus! Aí nós tivemos o exemplo também do pai da fé, não é isso? De Abraão. No capítulo 11 de Gênesis, capítulo 11, 31. Ó Senhor Jesus! Os irmãos podem ler esse versículo, por favor. Eu vou ler o 12. Na verdade, aí nós sabemos que quem levou ele a sair de lá, Abraão, foi o pai dele, não é isso? O pai dele, Terá. E na verdade, aí Abraão, ele ainda não tinha fé. Ele começa a desenvolver a fé mais na frente. Aqui no capítulo 12, aqui eu vou ler para os irmãos, 12:1, fala assim, olha. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e ser uma bênção. Então, a partir daqui, Abraão, ele começou a desenvolver essa fé. Essa fé começou a ser desenvolvida nele, a partir dali. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, a fé, ela já está dentro de cada um de nós. E esses dons também que o Senhor colocou, Ele colocou juntamente com a fé, pela graça. E é para servirmos ao corpo, não de maneira individual, mas servirmos ao corpo, que o corpo de Deus, ele é tremendo, né? É um corpo imensurável, é um corpo grande. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, aleluia! Aí nós vamos agora entrar no ponto-chave da mensagem, que vai falar sobre autoridade. Autoridade. Ó Senhor Jesus. Então nós vamos deixar aberto aí em Romanos 13. Senhor Jesus, Romanos 13.
Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós sabemos que Deus, Ele criou os céus, criou todas as coisas, e lá do seu trono maravilhoso, né, o Deus incriado, Ele exerce o seu poder através da sua autoridade, certo? Então essa autoridade de Deus, ela sai da própria pessoa de Deus. Deus, o Deus sempre eterno, incriado, imortal, Ele sempre exerceu sua autoridade. Ele não precisa de conselheiro, né? Ele é essa própria autoridade. Então Ele exerce a sua autoridade por meio do seu poder e da sua própria pessoa. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E como que nós conseguimos entender o que é essa autoridade de Deus hoje? No nosso viver prático, no nosso viver na irmandade, no nosso aconchego, nas nossas reuniões. Então primeiro, obrigado irmão, preciso de arrumar essa Bíblia. Primeiro, nós precisamos de entender que a autoridade, ela começa por meio de quê? Ó Senhor Jesus. A autoridade, irmãos, ela está junto com o que mesmo? Com submissão. A autoridade de Deus, ela está lado a lado com a submissão. Quando nós entramos aí em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2. Ó Senhor Jesus. Pode ler. Então, quem foi essa pessoa? Foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Deus, por meio do Senhor Jesus, se fez homem, entrou no ventre de Maria, viveu essa terra como homem, foi à cruz, mas Ele se humilhou. Ele se submeteu. Submeteu ali todo tipo de escárnio, de desprezo, veio como homem, se humilhou, não se usurpou ser igual a Deus. Mas ele foi ali como um cordeiro mudo, né? Se submeteu. Então essa submissão é que nos leva a entender o que é autoridade, irmãos. Se nós não submetemos, nós não entendemos o que é autoridade. A autoridade, ela acompanha a submissão, está lado a lado uma coisa com a outra. Ó Senhor Jesus. Então nesse processo de autoridade, nós entendemos que lá no início, não era para ter autoridade, não era para ter isso, né? Se você pegar lá de Adão até chegar ali em Abraão, depois de Abraão você vai até Moisés. De Moisés até chegar na época dos reis, a coisa foi só degradando, até chegar nos dias de hoje, que ele teve que vir como homem. Então o que aconteceu? O primeiro homem, Adão, ele cometeu um ato de quê? De desobediência, não é isso? Desobedeceu. Uma ordem de Deus não é para me pensar se eu aceito ou não. Eu tenho que simplesmente me curvar. Deus é o oleiro, nós somos barro. Então nós precisamos de dizer sim, amém. Se o Senhor usa as autoridades hoje que está na igreja, os irmãos que Ele colocou aí para estar à nossa frente, são autoridades que Deus colocou. Então nós precisamos de submeter. Então dessa mesma forma, Deus tinha dado uma ordem ali para quem? Para Adão, não foi? Qual foi a ordem? Para não comer do fruto do conhecimento e do bem e do mal. Aí tem várias coisas ilustradas aí por trás, né? Eu tive um colega muito mundano, espírita, que uma vez ele falou, mas que problema teve em Adão comer a maçã? Eu lembrei que o irmão falou que existem algumas colocações carnais diante disso aí, né? Por trás da palavra, né? Então eu falei para esse colega, primeiro não está escrito lá que foi maçã. Não existe isso na Bíblia, não. A Bíblia fala do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tem nada disso de maçã. Bom, então, irmãos, o fato de Adão ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele cometeu um ato de desobediência, não é isso?
E essa desobediência, ela feriu o próprio governo de Deus. Por ter ferido o próprio governo de Deus, as consequências se alastraram como uma corrente aí em toda a humanidade até nos dias de hoje. Senhor Jesus. Mas o Senhor mostra para nós que nele está o perdão e nele está a submissão. Então, para entendermos o que é autoridade, nós precisamos de primeiro submeter. E submeter é o quê? É obedecer. Se eu submeto, eu obedeço. Se eu não submeto, eu vou continuar na minha rebeldia. Não, eu vejo dessa maneira, a Bíblia é do jeito que eu entendo, e é assim que vai ser. Mas isso é desobediência, orgulho e soberba. Nós precisamos então de submeter às autoridades. E a primeira autoridade que nós devemos submeter é a pessoa do Senhor Jesus. Se o Senhor fala hoje na igreja por meio de quem? Hoje Ele estabeleceu autoridades na igreja, não é isso? Há 2 anos atrás nós tínhamos nosso amado irmão Dong, não é isso, irmãos? O Senhor acolheu, o Senhor levou para o seio de Abraão. Mas ele estava treinando já os seus, vamos dizer assim, aqueles que iriam assumir a sua comissão lá na frente, né? Então ele deixou esse legado aí. Hoje nós temos o irmão Pedro Dong, o irmão Esdras, temos os irmãos Miguel e os demais irmãos, como Hugo, como Alexandre, os demais irmãos que servem aqui na igreja, que são autoridade aqui na igreja, certo? E como autoridade aqui na igreja, nós precisamos de quê? De submeter às autoridades. Se eu não submeto, eu estou desobedecendo. E Paulo mostra algo mais forte para nós, né? Se eu desobedeço às autoridades, eu vou trazer o quê? Consequências para mim. Eu vou trazer consequências para mim que lá na frente eu posso pagar caro por isso, se não houver um genuíno arrependimento. Ó Senhor Jesus! Então a submissão, ela é o princípio da autoridade, que tem a ver com o obedecer. Temos lá aquela experiência, né, que de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 ao 23. Eu gostaria, quem achou, pode ler aí, que a gente vai... 1 Samuel 15. Vinte e 23. Então aqui nós entendemos, né, irmãos, que essa rebelião ela vem lá de trás. Aqui, na verdade, nós somos ajudados em relação àquela situação lá do rei Saul, não é isso? Então, graças ao Senhor Jesus, que hoje os irmãos ganham essa luz e traz para os dias de hoje. Então, obedecer, o que eu toquei aqui, que é obedecer, é melhor do que o sacrificar. Então nós precisamos dessa obediência. E obedecer primeiro a palavra de Deus. Se eu pegar a palavra aqui, ler ela e tentar obedecer ela, talvez sozinho, eu posso não conseguir, porque hoje o Espírito está na igreja, está por meio dos irmãos. Então eu preciso sim de ler a palavra, de exercitar o meu espírito, aplicar ela, mas eu preciso de obedecer junto com os irmãos. A autoridade da igreja está na vida dos irmãos. Ó Senhor Jesus! Então, a questão está em nós obedecer essa palavra e ver o que é autoridade. Romanos capítulo 13, já está aí aberto, irmãos? Vamos lá, 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus.
e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Depois a gente termina aí de ler o 2, deixa eu comentar um pouco aqui na questão desse primeiro versículo. Então aqui, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então, irmãos, toda autoridade, ela procede de Deus. As autoridades constituídas, elas procedem de quem? De Deus. Ó Senhor Jesus! E se a autoridade constituída, ela procede de Deus, nós já vimos que se eu submeto, eu obedeço. Se eu obedeço, eu vou entender o que é autoridade. Então, se eu obedeço a autoridade, eu vou realmente obedecer a quem? Ao próprio Deus. Obedecendo a Deus, eu estou obedecendo a autoridade. Deus estabelece as autoridades. Nosso Brasil agora temos aí um novo presidente da República. Quem estabeleceu essa autoridade? Deus. Certo? Então, se Deus estabeleceu essa autoridade, eu tenho que submeter essa autoridade. Ah, mas eu não votei no capitão, eu não vou... Não, irmão, se você não votou, não tem problema. Mas Deus colocou ele lá. Ele é o presidente da República hoje. Temos aqui no nosso estado o senhor Zema, né, que é o governador do estado de Minas Gerais. Ele é também autoridade. É o governador do estado. Eu não vou com a cara do Zema, eu não votei, eu queria outro. Tudo bem, você pode alimentar a sua opinião, mas ele é autoridade. E nós temos que obedecer às autoridades. A autoridade o Senhor estabelece é para o bem do ser humano. Eu estou vendo, irmãos, os irmãos têm acompanhado como é que está lá em Fortaleza, né, Alexandre? A situação lá, cada dia está se agravando. Aí o governo federal já está quase intervindo lá na situação, a coisa está se agravando a cada momento que passa. Agora eu pergunto para os irmãos, se não tivesse autoridade, estava pior a situação, não estava? Nós vimos que foi deslocado já uma parte da Força Nacional. Está continuando lá, né, a situação, os comandos de dentro dos presídios, mandando incendiar, mandando pessoas até morrendo. Mas ainda há autoridade. Sabemos que, ilegitimamente, o rei, o príncipe desse mundo, ele usa de maneira ilegítima as autoridades para tentar se degradar, se corromper. Mas Deus, ele ainda preserva as nações por meio das autoridades. Ó Senhor Jesus! E quanto a nós, o que nos cabe é honrar as autoridades. Começando pelas autoridades que Deus colocou à nossa frente. E também as autoridades seculares que aí estão. Daqui para frente vai ter mais em relação às autoridades, que é a questão dos tributos, a questão se eu honro a autoridade, eu não tenho temor da autoridade. E essas coisas, irmãos, já estão um pouco claro em relação a essa situação. O que eu quero falar agora é que, dentro da palavra, que nós precisamos de sempre orar ao Senhor para que o Senhor nos dê paz. Timóteo deixa isso claro, né? Ele fala que se nós orarmos pelas autoridades, nós vamos ter paz no nosso lar, paz com a nossa cidade, orar pela nossa capital mineira, Belo Horizonte, orar pelo nosso governador, orar pelo nosso presidente da República, para que o Senhor dê assim condições. Para quê? Para pregar o Evangelho. Se o Senhor muda o padrão econômico, muda a história econômica de um país, qual que é a nossa visão? É para me ficar bem? Não, agora eu vou comprar... Qual que é o BMW, né? O carro zero, porque eu estou bem de bolsa agora, eu vou comprar esse para me viver aí folgadamente. Não, irmãos. É claro, né? Você não vai viver uma vida assim, mesquinha, debaixo de um jugo de não, está tudo bom. Mas o Senhor vai te direcionar o melhor para você, mas para o Evangelho. Se nós orarmos dessa maneira, o Senhor vai mudar para nós pregarmos o Evangelho. Ó Senhor Jesus! E Paulo mostrou para nós aí no final também que há uma dívida conosco, né? Nós também somos devedores. Devedores de quê? Do amor, né? É claro que a nossa conduta em cumprir com as nossas responsabilidades, temos que ser os primeiros a cumprir, né? Senhor Jesus, se eu devo, eu preciso pagar.
claro, né? O Senhor recomenda isso. Agora, o amor maior que Paulo mostrou aí, que nós devemos, é em relação ao Evangelho. Paulo falou que ele era devedor de grego, né, de bárbaro, de cita. Então nós precisamos de pregar esse Evangelho por amor às pessoas. Se eu prego o Evangelho, ó Senhor Jesus, eu estou amando as pessoas. O maior amor que nós exercemos pelas pessoas é pregar o Evangelho. O resto é tudo falsidade, irmãos. Certo? Os encontros que há, e tal, fim do ano, vou encontrar e tal. Eu vou contar uma pequena experiência para os irmãos. Eu tenho aqui em Belo Horizonte 2 irmãs. E tem uma irmã que mora quase na Bahia, minha irmã mais velha. Então eles montaram aí um grupo de família e resolveram alugar um sítio aí, um lugar aí para passar desde o dia 21 até o dia 26. Aí eu orei bastante, Senhor, vou ou não vou? Porque tem pessoas que já caminharam com o Senhor, hoje misturaram as coisas, né? E estão aí achando que está tudo bem. Aí eu convidei o irmão para ir comigo, foi eu, esse irmão, minha esposa e meu sogro, e nós fomos lá, almoçamos com eles lá uma tarde, né? Depois saímos daqui da reunião, e percebemos, discernimos, que o ambiente não estava propício para a gente ficar, né? Por quê? Porque existe coisa que o Senhor te mostra, você tem o discernimento e o Senhor fala, você não vai mudar nada, não adianta você ficar aí que o sentimento de quem está aí está para isso aí mesmo. Eles acham que assim está bom, então se retira. Aí nós ficamos lá um pouco e eu me retirei porque eu vi que não tinha mais condições de ficar. Então, irmãos, amando eles, nós continuamos a amar as pessoas, principalmente os nossos familiares, mas esse amor tem que ser o amor genuíno que está dentro de nós, que é Cristo, por meio de levar esse Evangelho. Precisamos de levar esse Evangelho. Esse é o Evangelho, que é o Evangelho puro, que nos leva a exercitar o amor, pregando para cada pessoa. Quando nós pregamos primeiro o Evangelho da graça, que nós levamos a pessoa a invocar o nome do Senhor, como aconteceu conosco lá atrás, alguém um dia me amou. Eu era um jovem que andava curvado nas discotecas lá dos anos 80, né, dançando e tal. Aí alguém levou o Evangelho para mim, eu fui salvo. Graças ao Senhor Jesus. O meu prazer hoje é louvar o Senhor, é oferecer o meu corpo, é dançar na presença de Deus. Davi dançou na presença de Deus. Então esse é o nosso sentimento. Nós almoçamos na casa do Wagner, nosso GFCM, no dia 15, no feriado. O Wagner não estava presente, mas foi uma festa lá, nós juntos lá, reunimos lá, junto com os irmãos. Esse é o nosso viver, essa é a nossa festa. Eu acho que por aqui eu paro e os irmãos vão completar aí, com o que faltar aí, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, irmãos.